Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela estamos com o índice Dow Jones no tempo gráfico de 4 horas e vamos fazer aqui as nossas marcações e as análises que nós efetuamos na semana passada. Tínhamos aqui a expectativa que o preço viesse buscar as regiões de demanda e essa expectativa foi cumprida e essa semana o índice faz aquele movimento que nós esperávamos, que era vir até a região de oferta, uma região de demanda, perdão, para dar oportunidades na ponta compradora. A expectativa, pessoal, era com um viés de alta, obviamente, imaginando a finalização deste movimento já durante a semana. Então, poderíamos ter o movimento vendedor e logo em seguida já o movimento comprador atuando. Tá? Então, tivemos apenas aqui o transporte de dinheiro da parte mais cara do gráfico até pontos mais baratos. Né? Então, a gente teve a desvalorização aqui do ativo. Agora, nessas regiões, a gente fica atento. Por quê? Zonas de demanda, que a gente já marcou, e média de 200 do 4 horas. Se olharmos aqui atrás, a gente percebe que no primeiro toque na média de 200 ali foi o que deu a ancoragem à nossa estrutura que estamos analisando agora. Então, a média de 200 ainda faz bastante precificação aqui no ativo. Aqui a gente deve ficar atento ao seguinte, pessoal. Essas regiões aqui em cima, que são marcados com um cinza um pouco mais escurinho, elas são regiões para ficar atentos a uma possível reversão. Porém, o preço ele pode descer um pouco mais. Então, eu acredito que durante essa próxima semana ele venha mitigar essa próxima região de demanda aqui abaixo. Isso faz com que ele capture liquidez desse fundo aqui atrás, ó, que foi um fundo na qual ele só serve para gerar liquidez, um fundo técnico. Por que fundo técnico, Thiago? Quando você faz uma compra, tá? Por exemplo, você abre um trade aqui abaixo, tá? Nessa região. Tocou na média de 200, você comprou no rompimento do candle, certo? Seu stop é aqui, defendido, atrás do candle da sua entrada. Teve um pullbackzinho aqui, rompeu mais uma regiãozinha de topo. O que você vai fazer? Você vai tirar o seu stop aqui de trás e vai colocar aqui. Por quê? Movimento técnico, movimento de ondas. Tá? O preço está se movimentando, então você já tem mais uma região técnica para diminuir o seu stop e continuar na operação. Por que uma região técnica? O movimento, tanto comprador quanto vendedor, se movimenta formando estruturas, microestruturas e estruturas macros. Quando a gente tem um rompimento de um topo, temos a validação de um fundo. Então, quando houve o rompimento dessa região aqui, existiu a validação deste fundo. O que é uma validação? Esse fundo teve força suficiente para conseguir romper um topo anterior e dar continuidade à movimentação de alta. Então, ele acaba sendo um fundo defendido e ele acaba sendo a nossa nova região técnica para defender o stop. Então, você percebe, ele rompeu, o preço faz mais um pullbackzinho. Esse pullbackzinho acaba também rompendo aqui um topinho anterior. O que você vai fazer? Stop aqui de trás, você traz aqui para cima. Tá? E assim sucessivamente, você vai controlando as suas operações, os seus trades com defesas técnicas nesse formato. Então, quando a gente fala que gera liquidez, é por quê, pessoal? Porque quem comprou aqui embaixo, ou quem comprou aqui nessa região, o stop é venda. Então, o stop está abaixo desses pontos de liquidez, esses pontos interessantes para dar aquela violada e depois voltar à movimentação. E isso, por que isso acontece? Por que ele acaba sendo um ponto de liquidez e não um fundo de estrutura? Porque ele foi um movimento, percebam, que ele não mitigou, ele não corrigiu os 50% do último movimento expansivo. Então, por exemplo, aqui a gente teve uma movimentação de expansão. Se nós pegarmos aqui caixa de Gauss, Fibonacci e colocarmos do topo ao fundo, nós vamos ter os 50% da estrutura que está exatamente aqui nessa região. Então, em teoria, nós temos que, se o preço ele não desce
até os 50% e ele continua a partir dali, este movimento aqui é um movimento que não renova uma estrutura, essa estrutura continua sendo uma única só, e abaixo desse ponto acaba sendo um ponto de liquidez. Aí você pode me perguntar, bom, mas em Fibonacci ele corrigiu até 38 da retração. Quer dizer que esse 38 da retração é ruim de trabalhar, não devo utilizar? Não é isso, tá? Muito pelo contrário. Quando o preço ele chega e ele corrige só até o 38 e dali ele dá continuidade na movimentação, quer dizer que o movimento está forte, a intenção na compra está elevada. E isso faz com que o preço se movimente com bastante rapidez. Se o preço desce até os 69, 78 de Fibo, para ele voltar, 61, né, 61, 79 de Fibo, para ele voltar ao movimento de alta, exige muito mais esforço, porque ele foi até muito mais embaixo, obviamente é mais barato para comprar, mas tem que existir uma grande intensidade na compra para fazer o preço valorizar. É a lei de oferta e demanda, ok? Então, quando a gente comenta assim de pontos de liquidez e observa essas regiões no gráfico, devemos ficar bem atentos. Por quê? Porque pode ocorrer este movimento aqui, ó, de captura de liquidez, trabalhando em uma região de bloco de ordens, uma região de demanda, e aí sim o preço volta ao seu movimento natural, tá? O movimento principal, que é o movimento comprador. Aqui, pessoal, a gente deve fazer algumas correções e algumas atualizações nos nossos gráficos. Por quê? Nós temos esse ponto de liquidez e esse aqui é um bloco de ordens lá do 1 hora. Depois a gente desce e vai ser bem visível o movimento do order block ali nessa região. Esse ponto ele já foi mitigado e aqui em cima a gente acaba ficando com um topinho secundário. Um topo secundário. Aqui essas regiões a gente pode alongá-las. Esse topo secundário, pessoal, é o que vai dar sustentação ao movimento vendedor caso ele continue. Se esse topo for rompido, nós voltamos, né, nós temos uma confirmação técnica que estamos voltando à tendência principal, que é a tendência de alta. Tá? Então seria muito interessante termos esse movimento. Tá? Ele vai lá embaixo, captura a liquidez, rompe a região, volta em alguma outra região de demanda aqui dessa nova estrutura que foi formada e dá continuidade na movimentação. Essa continuidade na movimentação e todo este movimento que ele vai fazer aqui, ele vai estar alinhando com a movimentação principal. Tá? Então, quando a gente observar esse movimento rompendo o topo, tá? Fazendo um movimento de alta, voltando para capturar a demanda da estrutura, revertendo o market no mercado, né, o market shift, fazendo a mudança de mercado, este movimento aqui de alta vai estar alinhado com a tendência principal, que é de alta. Tá? Então, as compras vão ser muito mais eficientes nesta ocasião. Dá para trabalhar na ponta vendedora, caso tenha um rompimento de topo? Dá, mas acaba sendo mais arriscado e você tem que estar mais atento. Assim como foram nos movimentos aqui dessa semana, né? Movimentos vendedores. O movimento era de baixa. Você poderia atuar na ponta compradora? Poderia, mas tinha que saber que o movimento na ponta compradora ele finalizava nas próximas regiões de demanda, porque ele precisaria respeitar as movimentações vendedoras. Tá? Como por exemplo aqui, ó, nós tivemos ele vindo trabalhar num bloco de ordens. Veio, trabalhou, ancorou com a média de 200, deu continuidade. E percebam como que o preço na compra ele demora mais para subir e na venda ele vem com mais velocidade. Porque a tendência principal era vendedora. Então é muito importante você ter em mente qual o direcionamento, qual é a tendência principal nos tempos gráficos maiores, e isso vai te auxiliar no intraday para identificar possíveis oportunidades a favor das tendências principais, ok? Então no Dow Jones, pessoal, é isso. Temos as nossas marcações que já foram efetuadas semanas anteriores. Ele efetua aqui o seu movimento vendedor, o movimento que nós tínhamos a expectativa de que acontecesse, com o rompimento lá de cima no fundo. Tá? Agora ele vem trabalhando nas próximas regiões de demanda. Aqui abaixo, você pode comprar no risco ou esperar o rompimento de um micro pivô
tá sendo efetuado, assim como a gente comentou deste topo aqui anterior. Caso o preço rompa essa região, dá mais confirmação no movimento de venda, de compra, perdão. Aqui abaixo você também pode esperar esse tipo de desenho, esse tipo de movimento. Tá? Se o preço vem, por exemplo, deixa um outro topo, tocou, rompeu, voltou e foi. Tá? E você pode pegar essa movimentação ou até mesmo já comprar aqui no risco do bloco de ordens. Tá? Entrada por risco ou entrada por confirmação. Vamos agora então para o EURUSD. E o EURUSD, pessoal, a gente percebe que ele está trabalhando em um canal de baixo, uma deriva, né, praticamente. Então aqui a gente tem a ancoragem das médias de 200 nessas regiões também, tá, que está dando bastante sustentação na movimentação do preço. Então aqui nós temos o quê? Nós temos uma movimentação de acumulação. O preço está abaixo da média de 200, então a tendência aqui, a expectativa é que ele continue em movimentos vendedores. E o que nós podemos ter aqui então? Durante essa semana, o preço fazendo os movimentos vendedores, vindo buscar a base do canal, a base aqui da deriva e mitigando esse bloco de ordens que nós temos lá de trás. Tá? Então ele vai capturar toda a liquidez represada aqui dentro dessas estruturas e depois segue para um movimento de alta. Então podemos ter este movimento acontecendo. Só vou ajustar. As marcações continuam as mesmas, não temos nada mais a atualizar. Este topo que estava lá atrás, ó, estava aqui atrás, agora a gente vai atualizar ele para cá. Por quê? Topinho rompeu o fundo, valida topo. Aí tivemos mais um movimento, rompeu o fundo, tá? Validou o topo lá em cima. Ele volta, rompe fundo, valida esse topo. Rompe fundo, tá? Valida esse topo. Aí agora nós estamos trabalhando com esse topo aqui, essa região, tá, de movimento. Caso o preço rompa essa região aqui, nós ficamos de olho para movimentos e estruturas de alta. Mas, deixa eu dar uma olhada de FR, as médias menores. Essa região é uma região de trap zone, tá? Uma região bem complexa então para movimentação de preço, mas eu acredito ainda na possibilidade deste movimento para depois voltar a subir. Tá? Então eu tenho essa expectativa de movimentação aqui para o EURUSD. Em tempos gráficos menores, a gente pode até observar a ancoragem na média de 200, já querendo jogar o preço para cima, mas uma boa formação de liquidez nessa região, com a presença de um Fair Value Gap também aqui abaixo, aqui atrás. Tá? Então, é provável que o preço venha capturar essa região. Tá? E se ele captura essa região, pode dar impulso para ele vir até ali embaixo, na zona que nós comentamos anteriormente. Tá? O que favorece aqui ao movimento vendedor, primeiramente, para depois o market shift do mercado ocorrer e temos aqui uma retomada para a movimentação de alta. É interessante aqui nas moedas também, principalmente aqui no EURUSD, você observar dados macroeconômicos, tá? Fortalecimento do dólar ou enfraquecimento do próprio dólar, e isso favorece você alinhando com a análise técnica, trazendo aqui para dentro do gráfico, né, a informação macroeconômica e auxilia você aí nas tomadas de decisões, ok? Então, é isso, capitalista. Ficamos por aqui no nosso panorama de mercado. Muito obrigado pela sua audiência e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.